Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, assim, bem sério, sem piadinha, sem gracinha, porque eu estava semana passada trabalhando em casa, né, durante esse período de pandemia, minha esposa e eu, os dois de home office, e a gente vai trabalhando com a TV ligada, hora cozinhando, hora lavando uma louça. Na segunda-feira, passou um RJTV da tarde, informando que havia ocorrido uma operação policial no complexo do Salgueiro e que um jovem teria sido baleado e transportado no helicóptero da polícia. E que esse jovem estava desaparecido. O Jornal da Noite parece que ele continuava desaparecido, não sei. A gente que não é pai nem mãe da criança ou do jovem, do rapaz, que tem uma certa distância em relação ao caso, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Bom, tá morto. De fato foi o que aconteceu. Para sair no helicóptero da polícia e não aparecer até agora, a primeira coisa que me veio foram aqueles voos da morte da ditadura argentina, jogando corpos no mar. O corpo do rapaz, 17 horas depois, apareceu no IML de São Gonçalo, ali entre Bobó. E a primeira entrevista que o pai do rapaz deu foi para o RJTV na quarta-feira, onde ele deu a seguinte declaração: seu governador, o senhor não matou só um garoto de 14 anos, o senhor matou uma família inteira, matou um pai, matou uma mãe, um garoto que tinha cheio de sonhos, que tinha um futuro pela frente. E a tia emendou dizendo o seguinte: meu sobrinho não vai passar por bandido para encobrir o policial. Então a família, de pronto, ela própria já politizou a morte da criança, relacionando aquela ação criminosa da polícia ao governador do estado. O que me dá uma certa licença, um gancho e uma ocasião para avançar um pouco nesse tema dessa politização que ele fez da morte. Um outro fato que me chamou a atenção na fala do pai é ter falado: olha, meu filho era casa, escola e igreja. E eu corri atrás de informações com amigos evangélicos em São Gonçalo e tal, até para perguntar a que comunidade religiosa esse menino participava. Não tive retorno, não tive notícia, enfim. Aí eu fui fazer a pesquisa do fato, do que aconteceu, da ação. A gente não pode correr para ficar comentando, né? Então, vamos esperar as apurações, surgirem mais informações e tudo. E aí eu fazendo toda a pesquisa com a intenção de gravar o vídeo para quinta-feira, eis que na quinta-feira morre mais um jovem, mais um João morre, dessa vez na Cidade de Deus, um rapaz de 18 anos, organizando uma fila de distribuição de alimentos pela Frente de Combate à Covid nas favelas, quando a polícia entrou atirando e matou o rapaz. Bom, vou considerar isso aqui no vídeo também. Fui fazer a pesquisa e tudo mais. Vou publicar o vídeo na sexta-feira. Quando chega na sexta-feira, que eu estou fechando a pesquisa e o roteiro, vem a notícia de que mais um jovem morreu, dessa vez o Rafael Cerqueira, aqui pertinho da minha casa, Morro da Providência. 19 anos de idade, o roteiro mesmo. Estudante, participando de uma ação social para distribuir alimentos, eram 50 cestas básicas, 90 famílias esperando, e a polícia chegou atirando e tal, e foi o terceiro rapaz, na terceira favela, no terceiro dia, morto por uma ação criminosa da polícia. Eu falei, gente, não dá mais. Como é que eu vou gravar um vídeo falando da morte de um garoto e quando eu estou fechando um roteiro morre outro garoto, daqui a pouco eu vou fechar morre outro garoto? Gente, isso é um caos. Isso é uma situação inadmissível. Eu passei o final de semana mal. Tem essa classe média good vibes, até botei isso no meu Facebook, que está aí tentando se reinventar na quarentena, fazer novos cursos, repensar hábitos de consumo, né? Tá achando bonito ver o meio ambiente respirar. Eu também tô, mas eu devo ter algum problema então, porque não me sai da cabeça, não me saiu da cabeça o fato de 3 garotos negros mortos por 3 dias seguidos por ação da polícia dentro de favela, que já chega atirando a esmo e não querem saber. Então parei, respirei e falei, bom, vamos lá, vamos reunir mais informações, reunir força, né? Esperar baixar um pouco o nível da indignação para fazer um vídeo o mais polido possível diante do quadro. Bom, o governo Witzel, lá pelo início, teve uma cena dantesca do governador do helicóptero da Polícia Civil, junto com atiradores de elite, metralhando uma tenda armada no alto de uma mata de um morro lá em Angra dos Reis, dizendo que era uma tenda onde traficantes se escondiam, que ele ia acabar com a vagabundagem de Angra dos Reis. Depois a gente foi saber que era uma tenda que
Os crentes que vão para o alto do monte fazer retiro, orar, que nem o Daciolo, né? Nas eleições passadas ficou sumido um tempo, onde estava lá no alto do monte, não era em Angra, mas era um alto do monte aí orando e tal. Esses crentes usavam aquela tenda como banheiro. Aí eu me recordo, acho que do Salmo 121, versículos 1 e 2, dirijo meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus. Só que o que está vindo do céu para os crentes não é bem o socorro. Está vindo a chuva de bala por parte da polícia nas suas ações genocidas de absoluto desprezo pela vida humana. O governo Witzel, que inaugurou metralhando uma tenda evangélica no alto do morro em Angra, chega até aqui a sua polícia, nas palavras do próprio pai do João Pedro, metralhando o seu filho, sua casa, desde um helicóptero, a partir de um helicóptero. E quando o pai fez essa relação da polícia com o governador, eu me coloquei no lugar daquele pai, que é evangélico, eu também sou evangélico, e aí eu falei, bom, o vídeo que eu vou fazer é para esticar um pouco mais a análise, porque se na ótica daquele pai, por trás do gatilho da polícia também está o dedo do governador, então eu vou esticar um pouquinho mais a análise para mostrar que outros dedos estão por trás desse gatilho. Em primeiro lugar, essa morte do João Pedro se deu em São Gonçalo. E se você botar São Gonçalo no Google, vai aparecer assim, cidade mais evangélica do Brasil. Esse título eu não sei de onde vem. A cidade mais evangélica fica, acho que no Rio Grande do Sul, que tem 82% da população luterana. Os líderes evangélicos, muito triunfalistas, batem no peito para dizer que São Gonçalo seria a cidade mais evangélica do Brasil. Eu fico tentando procurar de que modo ser a mais evangélica ou não tem trazido alguma salvação coletiva para São Gonçalo. Vamos fazer um pequeno apanhado histórico. Patrícia Scioli, juíza, julgava ações do Ministério Público contra as milícias, foi morta. O Ministério Público investigou e descobriu que policiais do batalhão de São Gonçalo, envolvidos com a milícia, mataram a juíza. Pois bem, você acha que o negócio melhorou? Não, a coisa só piora. Anos depois, salvo engano, ano passado, retrasado, mesmo o Ministério Público, numa ação, conseguiu a prisão de 96 policiais militares do mesmo batalhão de São Gonçalo, de onde saíram os assassinos da juíza Patrícia Scioli, de praças a oficiais, para todo mundo preso. Então você vê assim, uma cidade que tem um nível de corrupção muito alto. Bom, São Gonçalo também é famosa por ter um empreendimento religioso assim grandioso, um dos maiores do Brasil, que é o Ministério Flor de Lis, que leva o nome da pastora, fundadora, cujo marido e pastor principal desse ministério, pastor Anderson, se eu não me engano, foi morto em São Gonçalo e, segundo a polícia, a principal suspeita é sua esposa, né? A pastora Flor de Lis teria matado ele com a ajuda dos próprios filhos adotivos. E contraste essa fala que a gente vê na boca de muitos pastores evangélicos triunfalistas de que São Gonçalo seria a cidade mais evangélica do Brasil e que não tem redundado em salvação nenhuma, pelo menos do ponto de vista coletivo. Se a igreja não é causa nem fruto dessa miséria, pelo menos é parte dessa miséria social e de corrupção pela qual São Gonçalo padece. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, evangélico também, além do jovem que morreu, é o presidente do partido de Witzel, que governa o estado do Rio de Janeiro, pastor Everaldo. Um cara que ficou muito famoso em 2014, por propor a privatização de tudo. Ele prega Estado mínimo no âmbito político, econômico, mas prega e está bancando uma política de Estado máximo na segurança pública. Porque a política do PSC para o Estado tem sido essa política de confronto direto, tratando favelas, comunidades, como se fossem zonas de guerra. Com a mentalidade de que numa guerra tudo estaria permitido, quando é justamente o contrário. Todas as convenções de guerra tem por princípio basilar proteger a vida de inocentes e proibir que exércitos atirem de helicópteros. O Witzel, o partido de Witzel, se vale de uma narrativa de guerra para a atuação violenta do Estado, sob essa desculpa de que estaríamos numa guerra contra o tráfico de drogas. Ocorre o seguinte, que com toda essa guerra que eu pelo menos vou fazer 37 anos de idade esse ano. Bota aí que o Rio de Janeiro está pelo menos uns 40 anos nessa guerra contra as drogas. O comércio de drogas não parou um único dia no estado. O tráfico de armas não recrudesceu nem um dia. Pelo contrário, a cada ano que passa o poder bélico aumenta,
a quantidade de armas aumenta, o número de armas apreendidas aumenta e você só tem mais armas, mais drogas. Então, essa guerra não está servindo para resolver o problema das drogas. A gente sabe muito bem que não, mas ela está servindo para uma coisa, para manter essas populações de favela caladas no bico do fuzil. O pastor Everaldo também foi acusado de receber propina de 6 milhões, parece que nas eleições de 2014, e segundo o delator na Lava Jato, seria para que ele fizesse perguntas bobas, bestas para Aécio Neves, né, para que não complicasse muito a vida do Aécio nos debates e tudo mais. Ele rebateu essa acusação. O fato é que se você pegar a reportagem do Globo que fala desses caminhos aí tortuosos, obscuros, do pastor Everaldo, você vai ver que ele é um dos principais articuladores no Palácio das Laranjeiras, que ele participa lá das reuniões de charutos e vinhos que ocorrem semanalmente. Bom, e tudo que a gente sabe hoje é que o governo Witzel está afundado até o pescoço em corrupções na área da saúde, por desvio de verba, compra de respirador, o hospital de campanha, aquela coisa toda. Eu não estou falando isso a partir das operações da Polícia Federal, estou falando de apurações feitas pelo repórter Rubem Berta, que tem o blog do Berta, que eu recomendo para vocês, vou tentar deixar um link aqui nos comentários. Não só isso, né? Na verdade, a reportagem do Globo dá conta de que o pastor Everaldo está com seus tentáculos estendidos aí, tanto no DETRAN, que é o Departamento de Trânsito, quanto na SEDAI. De modo que toda essa crise hídrica pela qual o Rio passou, de água contaminada com alga e alga que vem de esgoto e o carioca bebendo água de esgoto em última análise, né? Tudo isso está na conta do pastor Everaldo, que é um cara que tem se empenhado em fazer o PSC crescer, quer eleger prefeitos nas capitais, já tem 26 prefeituras no Brasil, está correndo o Brasil para construir o seu partido, né? E ele não tem pudores. Tem fotos dele abraçado com Lula, depois ele já correu para o colo de Bolsonaro. A sua legenda já abrigou os dois maiores apóstolos do ódio brasileiro, que são Marco Feliciano e Carlos Bolsonaro, agora sob as bênçãos do Crivella, né? Saiu da bênção do pastor Everaldo e foi para a bênção agora de um bispo, que é o bispo Crivella. Tudo isso para dizer o seguinte: eu me pergunto se o pastor Everaldo teria estofo moral, espiritual, para comparecer, por exemplo, ao enterro do garoto João Pedro e prestar condolências à família, participar das exéquias, das cerimônias fúnebres na condição de pastor, sendo que toda essa necropolítica, essa máquina da morte que se tornou a polícia e a política do Estado, de uma certa maneira, são operadas por ele. Então a gente tem essa situação. Nós temos um pastor, Everaldo, da Assembleia de Deus, que dirige o PSC, por onde já passou Chiquinho da Mangueira, Marco Feliciano, Carlos Bolsonaro, está ali colado com Witzel, afundado em corrupção, deteriorou o serviço de águas e esgotos do Rio de Janeiro, da população sem ter água para beber. Onde eu quero chegar? O pastor Everaldo, ele dirige um partido de extrema-direita. E a extrema-direita avança na medida em que ela demoniza a esquerda, faz um bicho-papão em cima do socialismo e do comunismo, principalmente no caso do Marco Feliciano, que já passou pelo PSC, parece que hoje está sem partido. Subiram na carreira política na condição de pastores, falando para dentro das igrejas, demonizando a esquerda. Qual é a situação concreta que nós temos hoje? Nós temos uma família evangélica de São Gonçalo, uma das cidades mais evangélicas do Brasil, que perdeu seu garoto estudante de 14 anos, João Pedro, também evangélico, morto numa ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Estadual. A Polícia Federal subordinada ao Ministério da Justiça, que tem como ministro um pastor evangélico, presbiteriano. Junto com a Polícia Civil, né, do governo Witzel, do PSC, que é um partido controlado por um pastor assembleiano, que é o pastor Everaldo. Em última análise ali, a gente tem pastores controlando uma polícia, né, com influência sobre uma polícia que chega numa comunidade de maioria religiosa evangélica e subtrai da família a vida de um garoto estudante evangélico de 14 anos.
E como é que essa extrema-direita dessa galera ganha terreno? Demonizando o socialismo, demonizando o comunismo. Às vezes eu não sei se a arte imita a vida, se a vida imita a arte, às vezes a vida ela parece um livro de literatura. Esse caso foi parar na Comissão de Direitos Humanos da LERJ. Sabe quem está à frente disso? É uma companheira minha de partido, PSOL, que é a Mônica Francisco, uma mulher negra, assistente social, que vem do Morro do Borel, evangélica e socialista. Então, assim, enquanto a extrema-direita ela cresce, ela avança demonizando a esquerda, o fato é que essa extrema-direita e seus cristãos e seus pastores estão metralhando todo mundo por aí, nos morros, nas favelas, nas periferias. Inclusive, famílias evangélicas estão perdendo seus filhos evangélicos pelo bico do fuzil apontado e gatilhos que são puxados sob o comando de políticos evangélicos. Todavia, o direito das famílias em ter justiça, o direito das vítimas em terem sua memória respeitada, hoje, no caso do menino João Pedro, está a cargo de uma mulher socialista, negra, favelada e pastora. Então esses pastores que cultivam, alimentam esse discurso hegemônico deles, né, de prevenir qualquer organização dos crentes das igrejas por baixo, ou qualquer identificação dos trabalhadores e desempregados que estão na igreja, do precariado que está na igreja, com o ideário de esquerda, e com isso ascendem ao poder, submetendo a uma política de morte esses mesmos fiéis das suas igrejas, essa mesma galera está sendo socorrida, pelo menos no âmbito dos direitos humanos, pelos socialistas demonizados pelos seus pastores. Tá? Então aqui eu dou uma encerrada na primeira parte do vídeo e a gente vai para a segunda.